Olá para você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Linha de Passe deste sábado tá começando, o Maracanã pegando fogo, rapaz. Um Fla-Flu daqueles e o Fluminense, hein? 3-1 para cima do Flamengo. A gente vai para o intervalo rápido. Linha de Passe tem as participações hoje do Pedro Ivo Almeida, do Rodrigo Bueno, professor Celso Zelt, Gustavo Zupac. Tá todo mundo para falar aqui para falar desse grande jogo, essa grande vitória do Fluminense, hein? Jogando pressão pro lado do Flamengo. Intervalo rápido e a gente volta já para bater um papo sobre isso. Agora em definitivo, com linha de passe, terminou no Maracanã e deu flu, hein? 3-1, não foi pouco não, hein? 3-1 pro Fluminense com 2 gols do Kennedy, né? Os primeiros 2 gols dele no Fla-Flu aí como profissional, né? Do Fluminense, ele que arrasa na base também, é um carrasco aí da equipe do Flamengo na base. No profissional agora, brilhando também. E olha... Quero ver o que o Renato Gaúcho vai falar, quais vão ser as explicações do Renato Gaúcho hoje na coletiva, que você vai acompanhar aqui no Linha de Passe. Dando uma passadinha no nosso time de novo, ó. Tem o Pedro Ivo Almeida, tem o Rodrigo Bueno, professor Celso Zelt e também o Gustavo Zupac. Pedro Ivo, me explica aí, hein? 3-1 pro Fluminense, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite pra você. Tá pensando... Tá atônito ainda? Tá assim, Nossa TV ali recuperando alguns lances para tentar explicar. Boa noite pro Bubu. O Zupac, professor em casa, fã de esporte agora com a gente depois desse jogo. A gente costuma dizer que clássicos assim viram chave, iniciam sequências, consolidam algumas situações. E acho que é o que dá para resumir inicialmente, porque tem muita coisa para a gente abordar do jogo. É um Fluminense que celebra mais uma cria da sua categoria de base. Não é qualquer um que entra, faz 2 gols, abre a oportunidade de fazer um terceiro, que o Diogo Alves impediu, uma bola que ele deixa, se não me engano, para o Iago finalizar. John Kennedy, um Fluminense que consolida André e Iago, que alguns bons jogos, já vem fazendo atuações muito boas. André desarma, cria, Iago desarma, meio campo intenso, meio campo que destrói, que truncou esse jogo do Flamengo, que mais uma vez não consegue criar.
e um Flamengo que cada vez mais se distancia daquele Flamengo do outro patamar, do soberano, que você só queria saber como é que ia vencer, porque sabia que ia vencer. Hoje esse Flamengo não sabe como vencer. É um resultado, é um 3-1 contra o Fluminense, é um clássico, preocupa, joga teu estado anímico lá para baixo, você tem uma decisão na quarta-feira, você tem outra decisão na semana que vem, ainda pelo Campeonato Brasileiro, o brasileiro não acabou, é bom que se diga, mas é muito mais que resultado, William. É o terceiro jogo que o Flamengo não sabe como atacar, não sabe como criar, não sabe como se portar diante de defesas bem postadas. Então acho que isso talvez seja a maior preocupação. É a torcida que xinga o Renato no final do jogo, a torcida que se preocupa, a torcida que sabe, já está um pouco irritada, não é só pela derrota no Clássico, é pela sequência de um time que não sabe mais como criar. O que o Flamengo perdeu nos tempos para cá? Acho que tem muita coisa para a gente debater esse Flamengo que hoje foi até no segundo tempo ali, quando o Fluminense poderia ter feito 3-0, o Flamengo faz 2-1, mas o Fluminense depois logo na sequência abre 3-1. O Fluminense não sofreu no segundo tempo. A não ser um comecinho ali que o Flamengo ajustou, Vitinho entrou, que já poderia ter começado jogando, deu um abafo ali. O Fluminense não chegou a sofrer tanto muito mais do que esse período inicial. Nem mesmo o gol do René, a gente vai debater muito aqui o desempenho do René, acabou trocando esse cenário. O Fluminense fechou ali, repito, passa por John Kennedy, passa por André, passa por Iago. O flamenguista, o torcedor rubro-negro, pode querer falar muito de René, de Gustavo Henrique, das bola pelo alto, mas a gente tem que falar muito de Renato Gaúcho. Passa muito por ele também, eu acho. Vamos falar sobre isso sim nesse linha de passe, claro. Será que são os desfalques, a sequência de jogos do Flamengo? Será que realmente é tudo isso que está pesando? Tem muita coisa a mais acontecendo nesse Flamengo aí, a ponto do torcedor, como disse o Pedro Ivo, vaiar o Renato Gaúcho. Aliás, tem uma cena que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Quando o Flamengo toma o terceiro gol, a imagem vai para o Renato Gaúcho. Emblemático, né? Emblemático. Um torcedor ali atrás, enlouquecido, xingando o Renato Gaúcho de tudo que é nome. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, hein? Vitória incontestável do Fluminense, hein? Sobrou, hein, ô Rodrigo Bueno? Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, Pedro, Celso, Zupac, fã do esporte. Se eu pudesse resumir, é a pior derrota do Renato no Flamengo. E olha que ele tomou um 4-0 no Maracanã do Internacional. Um jogo em que o Flamengo criou muitas oportunidades, o Inter foi cirúrgico. Perdeu um jogo para o Grêmio, depois de ter eliminado o Grêmio na Copa do Brasil, mas não tem a repercussão que tem esse Fla-Flu. E o Fluminense, por outro lado, fez o jogo do ano, o jogo da temporada. O melhor de um contra o pior de outro. O né? melhor jogo do Fluminense, com certeza disparado. O Gugu assistiu o jogo do Fluminense, hein? Comentou. Eu comentei a vitória contra o River Plate na Libertadores fora de casa, que por si só um jogo histórico, 3-1, épico, 3-1 também. Só que eu acho que pro torcedor do Fluminense, esse jogo de hoje é mais gostoso, é mais saboroso, com esse ingrediente da torcida do Fluminense terminando o jogo cantando "Eô, Eô", o Renato é tricolor, a provocação do rival. O River Plate está um pouco mais distante, né? O flamenguista no Rio de Janeiro está em todo lugar ali. A gente pode analisar de várias formas, né? O Pedro já tocou nos destaques do Fluminense, claro. O Fluminense venceu, é importante isso. Importantíssimo. Né? A gente dizer e muito ressaltar importante. A vitória do time do Marcão. Mais uma vez, Xerém, a capacidade de produzir talento e o Mr. President, John Kennedy. Isso, John Kennedy. É o grande símbolo do momento da fábrica de talento de Xerém. Esse não é democrata, não, né? Esse é mais ditador, né? A ditadura dos gols ali com ele, né? Esse é carrasco desde garotinho do Flamengo. Mas assim, o Ramon entra no fim. O René, eu acompanhei o jogo perto do maior flamenguista que eu conheço. Do maior flamenguista. É mesmo? Eu conheço vários flamenguistas. Sim. Eu acompanhei o jogo do lado do maior flamenguista que eu conheço. Literalmente. Ele estava querendo esmurrar o René, né? Assim, já, né? Já o primeiro gol, já sempre pelo René. E olha, não foi uma goleada do Fluminense por um acaso, porque umas duas outras jogadas ali pela lateral esquerda do Flamengo surgiram. Gustavo Henrique não foi bem, o Diego foi mal no primeiro tempo, perdeu uma série de bolas ali. Não por acaso sacado, né? Ele tá fora do próximo jogo também, né? Terceiro amarelo. Olha, pelo que ele jogou hoje, é bom pro Flamengo ele ficar de fora, né? Mas, em resumo, uma noite pro torcedor do Fluminense jamais esquecer e pro torcedor do Flamengo e, sobretudo, do Renato Gaúcho também não esquecer. Ô, William, se permite só uma coisinha Claro. antes de você jogar para lá, porque você tocou no ponto do Diego, é importante. Quando eu falo que não adianta só a gente crucificar René, todo mundo vai falar, Gustavo Henrique, todo mundo vai falar, quarta-feira foi o Léo Pereira. É importante falar quando eu toco no ponto do Renato, porque eu acho que a atuação abaixo do esperado do Diego de hoje tem muito disso.
há algumas semanas, alguns jogos pelo menos 10, 15 dias, vem se pedindo um Diego numa criação. Você não tem o Arrascaeta, o Andrés não funciona um pouco mais avançado, você tem um Diego no banco, você não usa o Diego. Você sistematicamente não usa um jogador que já estava recuperado. Então você coloca ele num clássico, você acha que ele vai resolver todo o seu problema de criação? Também não é só culpa do jogador, esse jogador sem ritmo. Então acho que é uma escolha, sabe, não só de hoje, é uma escolha que vem errada, equivocada do Renato. Ele insiste com o Andrés mais avançado que não funciona na criação. Ele tem o Diego que já atuou por ali em algum momento da carreira, não perdeu isso, tem na memória. Então você joga ele quase que aos leões hoje. Vai lá no clássico, resolve um time que já tem muitos problemas de criação contra defesas um pouco mais arrumadas. Então acho que por isso que eu acho que não passa só pelos jogadores. A gente tem que falar muito do Renato também. Bom, professor Celso Zelt, vamos lá, a gente está destrinchando aqui essa vitória do Fluminense, a derrota do Flamengo no momento delicado do campeonato. É bom lembrar, aí, fã de esportes, se o Flamengo, aliás, se o Atlético Mineiro vencer o jogo amanhã, a diferença vai para 13 pontos com o Flamengo com 2 jogos a menos. Aí vai que o Flamengo vence esses 2 jogos a menos. A diferença vai ficar em 7 pontos, ainda com o confronto direto da semana que vem. 7 pontos. É muita coisa, hein? Se o Galo vencer amanhã, fica muita coisa aí para esse Flamengo, que tem um jogo importante da Copa do Brasil no meio de semana. Professor Celso Zelt, o Pedro falou para mim antes do programa começar, eu falei, Pedro, eu vou anotar essa que a gente tem que discutir no programa. Esse Flamengo não é mais outro patamar? Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fãs do esporte. Eu acho que tem várias maneiras da gente contar a história desse jogo, né? Se você quiser ser épico, evocando Nelson Rodrigues, o profeta tricolor, você diria que há 6.000 anos já estava escrito que um garoto com o nome de presidente norte-americano faria 2 dos 3 gols da vitória tricolor, se impondo mais uma vez como zebra, né? Isso é histórico no Fla-Flu. O Fluminense come pelas bordas, vem por fora e surpreende o rubro-negro. Mais uma vez foi assim, nos últimos confrontos tem sido assim. E há 6.000 anos, como diz Nelson Rodrigues, é assim. Mas se você quiser ser um pouco mais pé no chão, você vai verificar que, como nós já falamos aqui, o Renato vai ter muito o que explicar. Ele tem que explicar, além do fato já levantado pelo Pedro, de que esse time está com dificuldades para criar há pelo menos 3 partidas, dificuldades para agredir o adversário, né? Seria muito fácil a gente comparar essa derrota com o 0-4 para o Internacional, por exemplo. Mas tem uma diferença fundamental. Naquele jogo, o Flamengo disse presente no ataque, machucou o adversário. E hoje isso não aconteceu. Tem desfalques? Tem desfalques. Mas aí cabe ao técnico oferecer as soluções. E não são só na frente, não. O Flamengo continua tomando gols mais do que na bola aérea nos cruzamentos. 2/3 dos últimos gols sofridos pelo Flamengo aconteceram assim. Então eu aguardo mais uma vez a coletiva do Renato, espero que dessa vez ele não viaje na maionese, né? Ele realmente responda a essas perguntas e responda a outras perguntas em relação à montagem do time, aos problemas que o time tem, a como ele vai encarar isso nos próximos duelos, que são cada vez mais decisivos, né? O Flamengo tem nessa semana uma decisão pela Copa do Brasil, uma decisão que não é final, ponto corrido não tem final, mas tem muita decisão. Esse jogo com o Galo é outra decisão. Fora a final com o Palmeiras, que se o time continuar assim, cada vez mais vai ter gente fazendo essa pergunta que você me fez, William. Se o malvadão não é mais aquele. Que não é mais aquele, a gente sabe. Se não tem o Arrascaeta, se não tem o Bruno Henrique, se não tem o Gabigol, é uma diferença já considerável. Mas também não pode deixar de agredir os adversários como está deixando. E lá no nosso F360 da manhã, você sabe que eu afirmei que o Galo não tinha o direito de não ganhar a sua partida contra o Cuiabá. Agora então, William, não tem direito nenhum. Tem que ganhar para abrir esses 13 pontos. Ô Zupac, antes de passar a bola para você, a gente tem um sobe-som aí. Você lembrou, né? Sobe o som aí. A torcida do Fluminense cantou pro Renato Gaúcho. Como é que cantou? Aí, ó. Esse que é gostoso de futebol, né?
aí teve uma vaiazinha ali do outro lado, que ele foi vaiado pela torcida do Flamengo. Teve torcida visitante hoje, é bom lembrar, né? Ô Zupac, olha lá. O Renato... Olha essa imagem aí, ó. Ela é emblemática, bravo, né, William? É. O Renato de cabeça baixa, caminho do banco, torcedor revoltado. E esse torcedor aí são imagens do Premier, né? A gente tem essa foto aí tirada do Premier, né? Que fez a transmissão da partida. Esse torcedor aí, ô Zupac, olha, eu fiquei... Quando eu tava vendo a imagem, eu falei, ele vai pular, ele vai lá em cima, ele vai pra cima. O homem tava absolutamente... Isso é uma intimada. Nossa, mas uma intimada daquelas. Cobras e urubus. Tudo que tem direito. Te pergunto, será que ele representa hoje a maior parte da torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo está enlouquecida, no pior sentido da palavra, com o Renato Gaúcho, Zupac? Tudo bem, William? Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Olha, dá até para a gente ampliar. Acho que, no geral, quase todas as torcidas estão revoltadas assim com os seus treinadores. Então, a gente cansou de ver palmeirenses assim com o Abel, os corintianos estão assim com o Silvinho, os são paulinos estavam assim com o Crespo, e natural que o Flamengo perdendo um clássico, jogando mal em sequência e perdendo um clássico da maneira que perdeu, é super natural que essa irritação aconteça. Não me surpreende essa imagem, nem acho que ela seja forte assim, eu acho que é uma imagem perfeitamente natural, dada a sequência do Flamengo e ao que aconteceu hoje no Maracanã. Sobre o jogo, eu vou concordar em partes com os amigos e discordar de alguns pontos também. Acho que o jogo hoje foi muito previsível, não o placar, né? O placar foi surpreendente pela excelência que o Fluminense fez a sua parte, mas as dificuldades que o Flamengo encontrou e a postura do Fluminense para impor essas dificuldades ao Flamengo, isso era perfeitamente previsível. Eu não esperava que o Flamengo encantasse e colocasse o Fluminense na roda, porque não tinha por que acreditar nisso. O Flamengo não vem jogando bem, e aí o ponto que o Fluminense foi excelente na execução, John Kennedy, que a gente vê aí, tem uma atuação histórica. Quando formos contar a história do Fla-Flu nos últimos anos, a atuação do John Kennedy vai entrar entre os momentos históricos desse clássico, nessa memória mais contemporânea. Mas, aonde eu vou discordar de alguns pontos de análise? Pedro falou que o Flamengo não está sabendo como atacar. Eu discordo, em partes, porque esse Flamengo não está sabendo como atacar. Só que esse Flamengo não é o Flamengo que possivelmente jogará a final da Copa Libertadores, ou que, eventualmente, caso consiga chegar lá, jogará a final da Copa do Brasil. Eu acho que ele não... O Renato tem problemas na organização coletiva da equipe, isso é verdade. Quando o time depende da mão do seu treinador para solucionar os problemas, para furar o bloqueio, o time tem dado com a cara na parede, isso é verdade, mas não dá para dissociar o fato de que era um Flamengo sem 6 titulares. 6 titulares não estavam em campo. E desses 6, 3 são Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. É praticamente impossível, especialmente da maneira que se faz futebol no Brasil, com trabalhos curtos, consequentemente pouco elaborados, consequentemente menos automatizados, é praticamente impossível que um time que tenha Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique perca esses 3 e o padrão não vá lá embaixo. Acho que é perfeitamente natural. O Flamengo hoje jogou com o ataque com Michael e Vitor Gabriel. Esse não é um grande ataque. O Michael é um bom jogador e o Vitor Gabriel não é um grande jogador. Então, não é um grande ataque. O Gustavo Henrique é um zagueiro ok. O René e o Mateuzinho são laterais ok. Quando você coloca 6 reservas em campo, é praticamente improvável que o seu time mantenha o mesmo padrão. Então, sim, o Flamengo do Renato tem problemas coletivos quando não tem os seus craques. O ponto positivo desse trabalho é a liberdade que o Renato dá aos craques e a maneira que o Renato consegue fazer com que esses caras rendam mais do que o Rogério e o Domi conseguiram. Quando eles não estão, o time tem problemas. Mas não consigo dissociar o fato de que esse não é o time do Flamengo. O malvadão não é esse time. Então acho injusto que ele seja cobrado como se esse time fosse o malvadão. Ô Zupa, deixa eu me permitir discordar aqui, que você entrou no debate, eu acho que é interessante. Quando você lembra, eu acho que tem que ser pontuado que esse não é o Flamengo. Porque o Flamengo, no imaginário do torcedor, é o Flamengo de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno, Gabriel. Hoje mais cedo, o colega, o companheiro Rodrigo Coutinho, colunista, blogueiro do UOL, ele fez até um levantamento interessante. Esse time, esse Flamengo ideal, esse quarteto, ele joga junto quase 10%, 12% do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, esse Flamengo de hoje é um Flamengo
médio. É uma base de um Flamengo que quase sempre tem um desfalque, quase sempre sofre com uma lesão, quase sempre não conta com o seu quarteto. Então, esse Flamengo desse treinador já era para ter arrumado soluções. Então, acho que a preocupação e o xingamento da torcida, que eu acho que é muito interessante, porque até pouco tempo atrás a gente só tinha o termômetro da rede social, agora a gente voltou a ter o termômetro da arquibancada. E ele deve ser muito respeitado, porque são públicos diferentes e que começam a ter entendimentos semelhantes, que é de crítica ao Renato. Essa crítica, esse momento de insatisfação, ele diz muito sobre isso. Tudo bem, não dá mais para ficar só nessa situação de não tem o Gabriel, não tem o Arrascaeta, teve convocação, teve lesão, não é o quarteto, não é o time ideal, porque esse time ideal joga muito pouco junto. Então esse Flamengo, que tem um elenco, que a gente celebra aqui quase todo dia, né, em toda a programação, é o melhor do Brasil, é o segundo melhor, está entre os 3, é um elenco agora mais equilibrado com os reforços, então esse Flamengo deveria ter mais soluções. O Vitor Gabriel não é o atacante que chegue no nível de um Gabriel, Barbosa no caso, e de um Bruno Henrique. O Michael não é exatamente o Bruno Henrique pela esquerda, só que o Michael joga todos os jogos com o Renato, então ele já deveria ter um entendimento. O meio de campo, ele hoje testa uma formação... médio aí, né? Fala, Celso. Tem um nível médio que pode ser alcançado. É claro. A gente não cobra o Flamengo malvadão que colocasse o Flamengo na roda. Mas que pelo menos não corresse o risco de tomar 3-0 num jogo que tomou 3-1. O que eu acho assusta. Não é simplesmente uma coisa isolada de um jogo hoje. É um Flamengo que há 3 jogos não vem bem. Como é que você tem uma base ali quando você não tem seu time ideal? Você poderia ter alguma mínima solução. Você não tem um movimento coordenado no ataque, você estica uma corda com o Andrés, que deveria ser um homem de criação, numa posição que ele não rende. Sim. Ele hoje testa uma formação que eu estava falando, com o Diego, com o Maia e com o Andrés. O Diego não rende, o Maia não vem bem, o Andrés numa posição que não é a melhor dele. Entendeu? Então, assim, é uma série de situações que são escolhas equivocadas, que eu acho que já não dá mais para a gente ficar nessa de que, mas se não é o Flamengo ideal, se tem muito desfalque. Entendo todo o ponto do Zupac, não é uma análise. Talvez não sirva para traçar um paralelo, ou uma projeção, melhor dizendo, para a final contra o Palmeiras. Mas é um Flamengo que sistematicamente está jogando, é um Flamengo desfalcado. E é esse Flamengo que o torcedor está começando a se acostumar. Esse Flamengo desfalcado, Michael com Pedro muitas vezes funcionando, construiu vitórias. O Vitinho vindo bem, se recuperando, construiu vitórias. O Everton coordenando esses jogadores que talvez fossem reservas, construiu vitórias. Esse Flamengo de hoje é o 3º jogo seguido que não constrói nada. Acho que o incômodo vem muito mais por isso. E é bom lembrar, para a decisão do meio de semana, você ainda não vai ter o Arrascaeta. Para a decisão da semana que vem contra o Atlético, você ainda não tem a certeza se você vai ter o Arrascaeta, como vai estar o Bruno, se vai ter o Gabriel. Então, assim, o Pedro hoje não joga porque tem um problema no joelho. Então, assim, é uma série de situações que não dá para ficar esperando esse quarteto ideal de novo. Eu acho que a torcida quer é justamente resposta de um Renato com o que tem ali. É um bom elenco. Sim. Dá para dizer que simplesmente saiu o Gabriel, entrou o Vitor Gabriel. É algo muito fora da curva, porque quando você sai o Bruno, você tem jogador de ponta, você perde o meia, você tem alguém para repor, você talvez hoje tenha sido mais desfigurado dos Flamengos, não? Malvadinho. Mas não é só por isso. Malvadinho. Esse é meu ponto. Não é só que, por exemplo, o Fluminense também tinha desfalques. Eu vou bancar aqui o advogado do Fluminense, que tradicionalmente é forte. Não tinha o Nino. Não tinha o Nino, que acho o principal zagueiro. Faz uma parceria muito boa com o Lucas Claro. O Fred, que é uma referência. Não é o auge da carreira do Fred, mas é um jogador para um clássico muito importante. E o cara que, em tese, substituiu ele, que é um garoto, vai lá e resolve. E aí eu acho, nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente... Esse moleque. Então, mas nos últimos 3 anos, qual que é o discurso padrão no país? O melhor elenco é o do Flamengo. O Palmeiras ameaça um pouco, depois cai. O Galo agora se coloca como esse outro postulante, potencialmente vai ser campeão brasileiro, e as pessoas vão continuar falando que o Flamengo tem o melhor elenco. Sim. E aí você vai para um jogo que você perde meia dúzia de jogadores, a gente está discutindo aqui que o malvadão não é malvadão. E que o Fluminense... Você pega aqui, por exemplo... muita gente, mesmo com as escalações definidas, dava o Flamengo como favorito. Quer dizer, o time que o Flamengo levou a campo hoje seria suficientemente capaz de bater esse Fluminense, que também tinha desfalques importantes. E o que a gente viu no jogo, aí você pode falar, poxa, o Flamengo propôs a partida, ele teve 73% de posse de bola, finalizou mais, 16-11, só que o Fluminense foi cirúrgico. Finalizou o dobro de vezes no alvo, 6-3. E a impressão do placar é que no final das contas saiu barato pro Flamengo. Do jogo, Bobo. Então, a impressão nos minutos finais era que o Fluminense ia golear. O Fluminense teve chance para fazer o 4º, para fazer o 5º, né? E terminou com essa sensação de um Flamengo na roda que é uma coisa rara de se assistir de 2019 para cá. Né?
O Jesus acho que não experimentou uma sensação. Teve alguns dissabores, a eliminação. No comecinho, né? Mas não teve uma sensação como essa. O Domi tomou goleada, o Rogério Ceni tomou goleada, e hoje o Renato, que já tomou goleada pro Inter, hoje é uma goleada moral. Né? Certamente ele vai usar na coletiva o argumento e a muleta, as desculpas da ausência de jogadores importantes. Mas então é isso? Até quando, o Flamengo, então, ganha porque tem jogadores melhores, por questão de individualidade, não é por questão tática, e a diretoria também pode refletir sobre algumas coisas. Porque nesse momento, ainda mais o Galo, né, caminhando a passos largos para o título, a gente pode realmente repensar se o Flamengo hoje tem o melhor elenco do país ou não. Acho que o Zupa chamou algumas vezes, quero ver o Zupa. Vamos lá. Vocês estão se atendo... Chamei. Vocês estão se atendo só ao setor ofensivo. Eu insisto que o setor defensivo, muitas vezes, faz água no time malvadão. É que o time malvadão se paga na frente por erros que acontecem com time malvadão e sem time malvadão. Esses me preocupam. Hoje, realmente, eu quero ouvir essa entrevista do Renato. Eu quero entender, porque num dia com tantos desfalques, ele ainda mexeu no Arão. E depois quero entender o que ele quis, dando 4 minutos para o Arão, lá na frente. Ele tem muito a explicar hoje. Tem muito do técnico aí. A gente teceu todos os elogios ao Renato, ao grande reformador, ao cara que chamou o Michael de lado para bater um papo, mas não pode ficar só nisso. Isso é muito legal quando o técnico chega. Depois a vida continua. Você tem desfalques, você tem contusões, você tem convocações. No Flamengo você tem até mais do que em qualquer outro clube no Brasil nos últimos tempos. Mas você precisa, sim, mostrar soluções. Eu estou muito curioso sobre as respostas dele hoje. Vai, Zupa! Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai tocar a coletiva inteira em cima dos desfalques. Acho que talvez ele até exagere nisso, mas isso para mim é muito importante. O Bubu falou, então o Flamengo é o campeão, é o melhor, porque tem os melhores jogadores. A resposta é sim. Eu acho que a gente tem que conseguir enxergar qual é a grande virtude do Renato e qual é o grande defeito do Renato no trabalho. E a grande virtude é exatamente essa, Bubu e amigos. É fazer com que o Flamengo, dos melhores jogadores, seja tão melhor quanto no papel ele é. Algo que o Rogério não conseguiu todo o tempo, algo que o Domi não conseguiu e que o Jorge Jesus conseguiu. Essa é a virtude. O ponto forte do trabalho do Renato é conseguir fazer com que os craques desempenhem como craques, quando estão pelo menos 3. E só para fechar, Pedro, a gente analisa os elencos e faz aqui o ranking dos elencos tal. Mas é completamente diferente a gente analisar o elenco do Flamengo ou de qualquer outro time e colocar praticamente um time reserva inteiro para jogar. Se você tirar o Hulk, o Nacho, o Alonso, o Arana, o Jair e o Keno de uma vez só, o Galo não vai ter o mesmo rendimento. Eu acho que o Flamengo poderia jogar mais do que jogou. Acredito que o Renato deveria ter um controle do coletivo sem a dependência dos craques maior do que ele tem, porque esse controle é ruim. Esse é o ponto fraco do trabalho. Isso atrapalhou demais hoje, sim. Mas você tirar 6 titulares do peso dos titulares que o Flamengo tem como desfalque, é impossível que o impacto não seja grande. Vai ser grande no Flamengo, vai ser grande no Galo, vai ser grande no Liverpool, vai ser grande no Paris Saint-Germain, vai ser grande no São Caetano. Ô, Zupa, só uma pergunta para você, você tocou num ponto interessante. Rapidinho, William, porque você falou que a grande virtude do trabalho do Renato é potencializar, fazer esse Flamengo forte, mais forte ainda contra os adversários. É muito dele ou é mais dos jogadores? Porque aí quando ele tem que mostrar se tem garrafa vazia para vender ou não, eu acho que é o questionamento da torcida, até, não estou falando por nome, mas acho que é um questionamento geral. Tem mais dele ou tem mais desse Flamengo melhor pelas peças? Esse é meu ponto, eu acho que entra em discussão. Tem mais dos jogadores. Acho que tem mais dos jogadores. Sim. E eu acho que é aquilo que a gente muito discutiu em todas as tribunas esportivas, quando o Renato chegou e o Flamengo começou a sacolar, golear de todo mundo. Qual era a tarja? O Flamengo de 2019 voltou. Eu acho que esse é o mérito do Renato. Não é uma construção dele, não é autoral dele. Mas ele conseguiu, isso é um mérito dele, de alguma forma, reanimar aquele Flamengo ofensivo parecido com o de 19. Seja dando liberdade para os caras, seja dando alguns toques, não sei como. Mas ele conseguiu que um Flamengo com os craques produzisse similarmente ao de 2019. Qual é o mérito dele, qual é a digital dele?
eu até acho que é pequena. Eu acho que é mais uma liberdade do que propriamente algo isso autoral. Mas e isso a liberdade é é um importante. mérito também. Claro, e se esse time jogar a final da Libertadores, o time titular jogar a final da Libertadores, com poucos desfalques ou sem desfalques, a expectativa é de um jogo completamente diferente do que a gente viu hoje, ou do que viu quarta, ou que viu contra o Cuiabá, por exemplo. Zupac, eu concordo com você, acho que todo mundo concorda, que o impacto é grande, que o impacto é enorme. Agora, eu só discordo quando você fala, não dá para esperar o mesmo rendimento. A gente não está pedindo o mesmo rendimento. A gente está pedindo algum rendimento, Mínimo. algum rendimento que permitisse, por exemplo, chutar mais bola no gol do Cuiabá do que chutou. A gente está pedindo algum rendimento que permita não tomar 3 gols de cruzamento novamente, os dois primeiros claramente de cruzamento, num clássico Fla-Flu, que é muito importante, contra um grande rival, um rival feito em casa. Hoje é um dos jogos do Fluminense. O Fluminense já jogou com muito time de moleque na vida, muitas vezes. Mas hoje é um dos jogos que o Fluminense mais botou gente feita em casa em campo contra esse tal elenco milionário. Então, só fazer essa separação, né? A gente não cobra concordo, o professor. mesmo rendimento. A gente está cobrando algum rendimento, que está faltando. Não, eu concordo. Eu realmente acho que o trabalho do Renato, sem os seus principais jogadores, embora exista um impacto, mas impacto à parte, o trabalho dele sem os principais jogadores não é bom. Quando o Flamengo precisa da mão do técnico, ele não está conseguindo que essas mãos alavanquem o Flamengo, eu concordo. Só que eu acho que quando a gente analisa o que é o Flamengo do Renato, o time completo me diz mais sobre o que é o trabalho do que o time quebrado, porque o que a gente espera é que o time completo seja o time principal. Só isso que eu acho, mas eu concordo que sem os craques, o Renato, por si só, como técnico, tem entregado menos. Super concordo. E o nosso receio, conhecendo o Renato como conhecemos desde o tempo de jogador, é que ele pegue isso para fazer uma cortina de fumaça. Vai fazer. E nunca resolva o problema do setor sintético. defensivo. Exato. Mas as desculpas estão acabando, né? Então, qual será a de hoje? Talvez os desfalques? Desfalque, já falou de desfalque, de calendário e de grama sintética. Só se ele falar que o gramado do Maracanã hoje não estava legal, como o gramado do Maracanã não é aquela maravilha. Tem essa também. Só um detalhe, hein? Terminando linha de passe, tem um bola da vez especialíssimo, tá? O entrevistado bola da vez, Luiz Soares, hein? Luizito, El Pistoleiro. Daqui a pouquinho, terminando linha de passe, continua com a gente, que a entrevista foi sensacional. E mais, daqui a pouco a coletiva do Renato. Essa que a gente aqui está na expectativa para ver, né? Essa é boa. Daqui a pouco tem a coletiva do Renato. Tem uma tela Depende aí, né? dele para ser boa também, né? É verdade. A tendência também é que seja igual a todas as outras. Vamos ver. Ô, Bubu, quem é o malvadão no Fla-Flu, hein? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos entre Flamengo e Fluminense. Os últimos 6 jogos, um pelo Brasileirão 2020, Carioca de 2021, Brasileirão de 2021. A única vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi também um 3-1, foi na decisão do Campeonato Carioca. Depois, ou deu Flu, ou deu empate. Justo dizer que o Flamengo, em alguns jogos ali, jogou com time sub-20, time reserva no Aquele ali de 14 de março, especificamente, hein, no campeonato Carioca. Mas... O Flu é sub-20, mas o sub-20 do Flu hoje é o profissional do Flu. É verdade. É o sub-20 malvado, né? Não chega a ser Também. malvadão, mas é mas é malvado. O Alguns sub-20 é poucos malvadão. clubes no Brasil, alguns poucos times, têm conseguido encarar com um número grande de jogos o Flamengo. O Ceará, né? Ultimamente tem dado muito trabalho. O São Paulo vinha dando muito trabalho. Na temporada passada foram 4 vitórias e a eliminação na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, se você pegar inclusive pela Copa do Brasil, lá da época do Jesus, e agora o Atlético Paranaense, especialmente em casa, consegue dar trabalho. Mas o Fluminense tem um componente histórico, né? A torcida tricolor costuma dizer que ganhar Fla-Flu é normal, né? E isso se repete mesmo nessa fase áurea, dourada do Flamengo. Uma confiança muito grande. O torcedor tricolor não vai para o Fla-Flu, mesmo nesses tempos recentes, com completa inferioridade. Vai com uma confiança muito grande. E aí não importa a formação do Flamengo, se está super fortalecido ou não. Mesmo no final da passagem do Jesus, a gente lembra que o Fluminense do Odair Hellmann dava muito trabalho.
Né? A impressão ali que aquela diferença que a gente vê no papel abissal entre Flamengo e Fluminense, diferença de investimento, o pessoal brinca que o Flamengo é um time europeu, né? Andrés Pereira, né? Jogador de Premier League e tal, né? Quantos jogadores com passagem vitoriosa pelo futebol europeu. E o Fluminense quase que sempre ancorado, claro, você tem uma figura icônica como o Fred, mas o que faz rodar ali a máquina, né? Não referência à máquina dos anos 70, é justamente a garotada. E o que a gente viu hoje, acho que é uma diferença de velocidade absurda. Porque o Flamengo teve muito mais a bola, mas de uma forma morosa, lenta, troca de passes, sabe? Uma paciência. O único cara que colocava fogo e fazia fumaça era o Michael, e muitas vezes de forma errada. Teve um momento no primeiro tempo que o Flamengo estava levantando bola na área pro Michael. Ele estava centralizado, você vai botar a bola na área, né? O Fluminense tem uma zaga alta, digamos forte, assim, que a estatura não é o forte do Michael, E né? quando o Fluminense pegava a bola, o Fluminense deu 206 passes, quase 3 vezes menos que o Flamengo. Só que era com eletricidade. Né? Luiz Henrique, Caio Paulista, que é muita fumaça, e o Kennedy ali, muita movimentação, né? Então, você começa a pensar, talvez, imagina o Abel Ferreira vendo esse jogo. É o sonho dele, né? Jogadores de velocidade ali, deixa a bola com o Flamengo, né? E tomara para o Palmeiras na final da Libertadores, ou para o Galo nesse Bom lembrar brasileiro. que não vai ser esse Flamengo, né? Não vai ser esse Flamengo. Mas, imagino eu, né? Não sei. Se ele jogar com o Flamengo jogar e ter a posse de forma amorosa, lenta, né? Cadenciar demais e encontrar um adversário talhado para contra-ataque, e o Palmeiras tem muito isso, é um perigo. Eu acho que o torcedor do Flamengo hoje começa a pensar com muito mais preocupação nesse confronto, que para ele é o mais importante. Então, mas será que o torcedor... A gente está falando de um confronto em 27 de novembro. É o confronto que gera a maior expectativa. Mas será que o torcedor do Flamengo, ele não está preocupado já com quarta-feira, não, hein? Porque quarta-feira... O Flamengo malvadão, ele pode estar pronto lá em 27 de novembro. Mas o Flamengo malvadão também não vai estar pronto para quarta-feira agora não, hein, Pedro? E tem outra coisa, né, William? Tem decisão quarta, decisão sábado, como a gente falou, e quando a gente diz da preocupação, é porque o cenário para quarta-feira é de desfalques. O cenário para sábado que vem contra o Atlético Mineiro é de não saber a condição dos jogadores, como eles podem voltar, eles podem nem voltar, eles vão voltar com uma sequência muito pequena de treinos, então acho que isso compromete, óbvio, quando você fica um mês fora, por exemplo, até um pouco mais, como é o caso do Arrascaeta, você perde uma série de situações, você perde ritmo de jogo, você perde uma série de mecanismos que já estão bem treinados, a tua situação física ela fica abaixo do ideal. Então, acho que tem muito da preocupação. Quando o Zupac toca no ponto da formação ideal, não ser essa que vem a campo, eu acho que é muito interessante quando a gente observa e faz projeção para o jogo do Palmeiras. Isso sim. Porque o jogo do Palmeiras, para mim, assim como ele falou que o cenário de hoje era um pouco previsível, eu concordo, acho que o cenário para lá também é previsível. É um time fechado do Palmeiras, é um time que vai manter o que ele faz, não vai mudar da água para o vinho para uma final. É um Flamengo que vai apostar muito na individualidade dos seus craques. Você tendo um daqueles 4, 5 ali resolvendo, jogando muito, você caminha bem para a vitória. Agora, quando você fala de uma decisão contra o Atlético Paranaense, um time que há 3 jogos não constrói bem, você não tem exatamente uma grande vantagem, você não tem gol fora de casa, então você vai estar no limite do risco ali. Você não vai estar com o seu grupo completo, preocupa. Quando você olha para sábado que vem, um jogo contra o Galo, que pode te tirar talvez de vez de uma corrida pelo título, o Galo ampliando uma vantagem e não tendo mais aquela situação, ainda tem um confronto direto, vai esgotar esse argumento. E você não sabe como é que vai estar o seu time, essa tal formação ideal que o Zupac mencionou no início do programa, ela também não está garantida para o jogo de sábado. Então, acho que a preocupação é para essa semana. São aí talvez 7 dias, né, até sábado que vem, importante. Aí depois a gente começa a mirar a situação da Libertadores. Agora o que eu acho é, quando o Renato faz aquela brincadeira, entre aspas, ou justificativa, quando ele está no Grêmio, porque com um time de 200 milhões também, eu aconteço. Esse Flamengo, eu repito, mesmo sem o quarteto ideal, esse Flamengo tem condição de fazer muito mais. O professor falou, é fazer o mínimo. A gente não está aqui pedindo para ser aquele Flamengo que entra em campo, constrói 3, 4 gols no primeiro tempo, acaba, encerra, descansa no segundo tempo. Não é isso. É fazer um mínimo. Um mínimo esse Flamengo não está fazendo. Um mínimo para mim, quando a gente fala muito do Renato, é por que ele lança a mão de o Vitor Gabriel, que não veio bem até aqui nas oportunidades que teve, aí não é só ficar falando do garoto, é um jovem. Por que você lança a mão? Por que você não testa algo diferente com o Vitinho? Talvez fazendo uma função de um falso 9, pisando na área, recuando para armar. Por que você não muda um pouco a estrutura? Então, o Renato como sempre é que você faria esse ataque? Como é que você faria? Você não tinha o Gabigol hoje? Mais importante para mim que o ataque... Não tinha o Pedro. Mais importante para mim que o ataque, eu recuaria um Andrés, que era um cara que te dava qualidade quando ele vinha como esse segundo homem. Eu quero escutar o Renato sobre o Arão. O professor falou uma coisa muito interessante. Como é que você tira o Arão? Se você já perde um Felipe Luiz por uma saída de 3, como é que você
abre mão da sua segunda opção para essa saída de 3 com o Aliás, Arão. acho que vai começar a coletiva do Renato. Então vamos para lá, depois Vamos a lá, gente volta. vamos ouvir. Muito ruins. Jogos contra o Cuiabá, Atlético Fluminense e mesmo o Bragantino e Fortaleza indicaram o time com pouca capacidade de transformar posse de bola em criatividade e organização diante de dificuldades. Com pouco mais de 100 dias de trabalho, o futebol do Flamengo te deixa satisfeito? Bastante. Bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem tendo. Com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico. E mesmo assim o Flamengo em 3 competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil. Mas qual é o clube que disputa 3 competições e ganha as 3 competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que a gente vem tendo. Então, somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais, a cada 3 dias... o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute 3 competições ao mesmo tempo. Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as 3 competições. Então tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem. Então... no momento que eu chego aqui, o Flamengo estava em 3 competições. Estamos no final de uma Libertadores. Temos uma chance de irmos à final de uma Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E estamos aí cada vez mais longe, acredito, do Campeonato Brasileiro, mas ainda estamos vivos. Então, de 3 competições, se alguém está se queixando que está ruim, a pergunta que eu faço é o seguinte: e os outros clubes que estão disputando somente o Campeonato Brasileiro? Então é lógico que satisfeito estou pelo que o grupo vem fazendo. Agora, poderíamos estar melhor no brasileiro? Sim, poderíamos estar melhor no brasileiro. Agora, se as pessoas começarem a pensar um pouquinho em todos os problemas que a gente está vivendo aqui no dia a dia, tenho certeza que algum discurso vai ser diferente. Porque os jogadores são humanos. E a cada 3 dias é uma guerra. É uma final para o Flamengo. É uma final para poder sobreviver. Enquanto a gente se mata a cada 3 dias, os adversários, a maioria deles esperam a semana toda. O Flamengo tem sempre desgaste, o Flamengo tem jogadores suspensos, o Flamengo tem jogadores no departamento médico, mas ninguém quer saber. Faz parte do trabalho, principalmente de quem é treinador do Flamengo. Sidão Marinho, Litoral News, Cabo Frio. Renato, com o elenco que você possui, os desfalques são desculpa para o resultado ruim? Desculpa é uma palavra que você disputa, eu acabei de falar, a cada 3 dias uma final. Você nem tem tempo para treinar direito. O entrosamento de uma equipe, quando ela é totalmente diferente, no momento que muda 1 ou 2 jogadores é uma coisa. No momento que você tem que mudar 4, 5, 6, 7 jogadores, as coisas dificultam bastante. E é o que tem acontecido. Mas é o que eu falo, não adianta a gente ficar aqui falando. A gente tem que continuar trabalhando. Até porque eu já falei com o meu grupo agora, não tenho queixa nenhuma do meu grupo. A gente tem procurado fazer tudo da melhor maneira possível, no dia a dia, sempre buscando os resultados. Por isso que eu falei, 3 competições, digamos que impossível é uma palavra muito, muito difícil, mas é quase que impossível você ganhar as 3 competições. Você tem grande chance de disputar e ganhar 3 competições no momento que mudarem o calendário, no momento que você jogar a cada 7 dias, uma vez por semana. Aí as chances são grandes de você ganhar 3 competições. Agora, dessa forma, dessa maneira, só que as pessoas, aquilo que eu falo, as pessoas é mais fácil criticar, apontar, ver erros. Erros a gente tem, sem dúvida alguma. Agora, achar que está tudo errado, então quando ganha está tudo certo, todo mundo é bom. Então, quer dizer, perdeu é ruim, ganhou é bom. Aqui no Brasil, infelizmente, é assim. Eu já estou vacinado quanto a isso. Eu acho que o mais importante de tudo é a minha consciência, juntamente com o meu grupo, juntamente com as pessoas que trabalham aqui no Flamengo, e o que a gente tem feito no dia a dia, sempre em busca dos resultados que são os melhores para o clube.
Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. O Flamengo perdeu o jogo com muitos erros individuais, mas o time, mais uma vez, não conseguiu quebrar a retranca do adversário e, mais uma vez, pecou na criação. O que mudou no Flamengo, que goleava todos e envolvia os adversários, para esse de hoje, que aceita a imposição dos outros times? Após o jogo contra o Bragantino, você disse que tinha um problema para resolver na ausência do Arrascaeta com relação à criação. Problema esse que só cresce a cada jogo. Como resolver? São características diferentes. As pessoas têm que entender também que, por exemplo, quando o Arrascaeta não joga, a gente praticamente precisa improvisar um jogador aí. E quem está jogando improvisado é o André. Então o André, ele é volante. É um jogador que tem nos ajudado aí, sim, tem. Mas não tem as mesmas características do Arrascaeta. Então as pessoas acham que é assim, da noite para o dia, vai lá, improvisa e o jogador vai dar conta do recado. O jogador, dentro de suas características, dentro de suas possibilidades, ele vai ajudar. Mas não é o mesmo talento, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta faz falta no Flamengo, ele faz falta na seleção uruguaia, ele faz falta em qualquer time. Ele é um jogador diferenciado. Mas a gente não está tendo somente os desfalques do Arrascaeta. Mas isso não é uma desculpa. O problema é que se você jogar uma vez por semana, você tem tempo para treinar a equipe. Mesmo ela com bastante desfalques. O problema é que a cada 3 dias você tem que entrar em campo, fora as viagens. Você mal tem tempo, pelo menos eu mal tenho tempo de fazer na véspera do jogo um trabalho tático de 40, 50 minutos com o meu grupo, mesmo com uma equipe totalmente diferente. Como é que você vai ter o entrosamento? A gente joga igual contra todas as equipes. As equipes hoje em dia jogam contra o Flamengo com 10 jogadores em frente à área. Infelizmente hoje nós não estivemos uma tarde muito feliz, mas lá atrás teve uma pergunta sobre que o Flamengo jogou bem contra o Fortaleza, contra o Bragantino, contra o Atlético. Eu discordo totalmente. Tem os adversários também tropeçam, nós tropeçamos, mas também nós temos todos os nossos problemas. Mas é o que falei, a gente continua vivos, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Estamos no final da Libertadores e quarta-feira a gente pode colocar o clube em mais uma final. Quer dizer, de 3, nós estamos indo bem. Poderíamos ir melhor? Sim. Sim. Se no jogo da seleção parasse, os clubes não jogassem, a gente teria tempo para trazer de volta os jogadores que estão na seleção, que não são poucos. Poderíamos ter tempo para recuperar nossos jogadores. E a cada jogo a gente vai tendo mais problemas e menos opções. Só que não adianta ficar falando isso toda hora, né? As pessoas não querem saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe. Eu também quero, meu grupo também quer. Mas nem sempre é possível. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O Flamengo vem com diversos desfalques, o que certamente impacta na hora de escalar. Sabendo da dificuldade para manter o padrão de jogo, por que você mantém a mesma formação, mesmo sem as principais peças? Não é possível o Flamengo encontrar uma nova forma de jogar em meio aos desfalques? Não, quanto você já tem o problema, nós temos já o problema do entrosamento. Se você quer mudar a parte tática ainda com jogadores totalmente diferentes, aí você vai ter 2 problemas. A falta de entrosamento e, de repente, os jogadores não sabem exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Nós temos nosso padrão de jogo, é da maneira que a gente gosta de jogar, é da maneira que os jogadores gostam de jogar. A gente treina todo mundo nesse sentido aí, para que no momento que entra em campo ele saiba exatamente o que deve ser feito. Só que, infelizmente, o jogador nem todos os jogos está no seu dia. Agora, ele sabe exatamente o que deve ser feito dentro do campo. Então, não adianta você ficar, no momento que você não consegue os resultados que te interessam, mudar toda hora. Você até pode mudar uma parte tática quando não está dando certo, no momento que você tem aquela equipe que vem jogando mais seguido. Agora, com tantos jogadores diferentes, fica muito difícil. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Até que ponto o resultado de hoje afeta o ambiente interno e externo para o jogo de quarta-feira? Não, a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente precisa continuar dando sequência no nosso trabalho. Quem está aqui dentro do Flamengo sabe o quanto a gente tem trabalhado para buscar os melhores resultados. Eu respeito a opinião digamos assim, de 95% das pessoas da imprensa. Agora, não adianta as pessoas tentarem fazer o tumulto ao nosso ambiente. O nosso ambiente ele é muito bom. Não adianta as pessoas torcerem contra, buscarem crise onde não há, mas não há mesmo. Aqui no Flamengo, infelizmente, você perde 1, 2, 3 jogos, não empata, parece que está tudo errado. Se for assim, a cada 2 meses tem um treinador no Flamengo. A cada 2, 3 meses precisa um elenco no Flamengo.
Então, eu vejo os outros clubes disputando apenas uma competição, mal, com muitos problemas no departamento médico também, mas ninguém fala qual desses clubes aí. Mas é Flamengo, né? Flamengo dá notícia, Flamengo dá Ibope. Eu acho que o mais importante de tudo é que nós estamos de consciência tranquila. O torcedor pode ficar tranquilo que a gente trabalha sempre para buscar os melhores resultados. Eu, se fosse torcedor, também, de repente, estaria um pouco insatisfeito. Mas o torcedor, que é torcedor mesmo, ele tem que entender que nós estamos em 3 competições. E a cada 3 dias nós temos uma decisão. E nós não vamos ganhar todas as partidas. Nós não vamos ganhar todas as competições. O que o torcedor do Flamengo tem que colocar na cabeça o Flamengo, com todos esses problemas, está numa final de Libertadores. Quarta-feira a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor aqui diante do Atlético Paranaense para a gente poder carimbar mais uma final para o clube. E o brasileiro a gente vê o que acontece. A gente queria e quer ganhar o brasileiro. Mas é o que eu falei, você não consegue disputar 3 competições a cada 3 dias. É quase que impossível. É quase que impossível. Só que tem gente que prefere falar que tem crise e não tem crise. E não tem crise. E quarta-feira, se Deus quiser, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai carimbar mais uma ida para uma final de uma competição. Cristiane Mussi, ESPN. Renato, a gente sabe que nem sempre um time que joga com tanta frequência vai vencer todos. O que observamos nos últimos jogos pelo Brasileiro é a dificuldade do Flamengo em reagir e ser criativo. Qual sua avaliação da postura do time hoje, que não conseguiu ser ofensivo, num gramado que já conhece? A Arrascaeta é a única solução para isso? Não, mas o Flamengo não tem só a Arrascaeta. É lógico que ele faz falta. Nós temos vários jogadores importantes que não estão jogando. E é aquilo que eu falo, a cada jogo a gente sempre muda alguns jogadores, justamente porque eles estão entregues ao departamento médico, estão suspensos, então não tem tempo para treinar. É aqueles 40, 50 minutos que eu falo na véspera do jogo. E a gente vai para o campo e todo mundo quer fazer uma final contra o Flamengo. Essa que é a realidade. Então, os jogadores do adversário, a maior parte das equipes, eles estão sempre descansando, esperando o Flamengo. Sempre esperando, sempre descansando, enquanto o Flamengo, a cada 3 dias, tem que viajar, tem que concentrar, tem que jogar, tem que conseguir a vitória para permanecer vivo na competição. E isso não é nada fácil. Não é nada fácil, além de todos os problemas que a gente tem. Mas eu volto a repetir, as pessoas não querem saber dos nossos problemas, as pessoas só querem ganhar. Muita gente fala, quando eu tiro um ou outro jogador, fala que eu estou poupando. Eu volto a repetir, eu não poupei nenhum jogador até hoje. A única vez que eu poupei foi contra a ABC pela Copa do Brasil. Depois nós temos ganho aqui no Maracanã de 6-0. Hoje, para os cornetinhos ali fora, que gostam de tumultuar aqui dentro, hoje a gente está pagando pelo Bruno Henrique, porque nós colocamos o Bruno Henrique quando ele deveria ter sido poupado. Ele vinha se queixando muito do adutor dele, e nós colocamos ele para jogar, justamente para mostrar que nós não estávamos poupando. E estourou, machucou. O Pedro, ele estava com dores muito fortes no joelho, levamos ele para jogar contra o Atlético Paranaense. A gente sabia da necessidade, que a gente precisa muito do Pedro também, mas nós estávamos correndo o risco de colocar o Pedro em campo. O Pedro jogou 15, 20 minutos, agravou a lesão dele. Então, amanhã depois, as pessoas vão achar que a gente está poupando jogadores. Nós estamos perdendo jogadores justamente para colocá-los em campo. Mas as pessoas não querem saber disso. Por isso que eu falo às vezes, o jornalista, ele não tem as informações que a gente tem aqui dentro. E a gente não tem que ficar toda hora dando explicações para o jornalista sobre A, B ou C. Muita coisa a gente guarda aqui para a gente. Mas eu deixo bem claro essas situações justamente porque tem gente que gosta de falar que a gente está poupando jogadores. E por não estarmos poupando jogadores, nós estamos perdendo nossos jogadores. É o caso desses 2 jogadores que são importantíssimos, sem se falar no Arrascaeta também, que deveria ter descansado, e nós colocamos ele em campo. Então eu pergunto, aonde nós estamos poupando jogadores? Será que as pessoas conseguem entender isso? Que a gente está se desdobrando para colocar os jogadores em campo, enquanto tem um ou outro que gosta de falar que nós estamos poupando os jogadores. Então é por isso que eu falo, minha consciência aqui, juntamente com a diretoria, o presidente e o meu grupo, nós estamos muito tranquilos, porque a gente sabe o trabalho que a gente vem tendo diariamente e a gente está sempre buscando o que é melhor para o clube. Nem sempre a gente vai conseguir as vitórias, mas eu espero que as pessoas também tenham um pouco de paciência ali fora e entendam os problemas que o Flamengo está vivendo. Se as pessoas não entenderem, acharem que a gente está poupando os jogadores,
Os exemplos estão aí que eu acabei de citar. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. A torcida do Flamengo mostrou toda a sua insatisfação com a atuação do time, e em especial o lateral René, mesmo após o gol. Nem mesmo o treinador foi poupado. Até que ponto tem razão o torcedor na partida de hoje? Mas o torcedor é paixão, o torcedor quer ganhar, é por isso que eu tenho explicado aqui. O torcedor tem que entender, ele tem que acreditar naquilo que a gente fala para o torcedor, que é a realidade, o que acontece aqui dentro. Então, a gente tem vários problemas, o departamento médico, a gente tem vários problemas de jogadores suspensos e a gente tem que colocar 11 jogadores em campo, e o entrosamento não é o ideal. Jamais você vai jogar a cada 3 dias e você vai ter aquele entrosamento muito bom, que é uma equipe quando joga seguida tem. Então o torcedor quando não ganha, ele é assim, ele é paixão, ele quer ganhar, principalmente um clássico. Principalmente um clássico. O que o torcedor quer, nós também queremos. Mas infelizmente nem sempre os resultados vêm, nem sempre os jogadores que entram em campo vão jogar bem. Às vezes tem um ou outro jogador que vai jogar baixo e isso dificulta sempre o trabalho de todo mundo. Infelizmente foi o que aconteceu hoje à tarde. Repórter David Sharp, veículo Rádio Grande Rio. Renato, sabemos das dificuldades do desgaste físico, mas o Andrea já não vinha bem, atuando mais adiantado. Não seria mais fácil ter começado com ele na posição original e o Vitinho mais adiantado? Não, eu não posso agradar todo mundo. Eu tenho tentado. Já coloquei o Vitinho ali, já coloquei o Lázaro ali, já em determinados momentos já coloquei o Everton ali, coloquei o André também na maioria das vezes ali. O André fez uma partida muito boa, se não me engano foi diante do Juventude, todo mundo gostou. Aí eu tiro o André dali e as pessoas iriam me questionar, por que tirou o André se o André vinha tão bem ali? É aquilo que eu falo, a gente tem o Arrascaeta que joga naquela posição. Então qualquer jogador que eu colocar ali, eles vão querer que faça exatamente o que o Arrascaeta faz. E as características são diferentes. Eu busco o melhor para todo mundo, eu busco o melhor pro meu time sempre. Mas nem sempre a gente vai conseguir o nosso objetivo. Guilherme, Rádio Bangu. Renato, boa noite. Você ainda acredita na conquista do título brasileiro? Enquanto houver chance, a gente vai ter que ir brigando, mas o nosso maior problema é a cada 3 dias uma final. Esse que é o problema. Você vê que qualquer competição que o Flamengo entra, o Flamengo todo mundo acha que tem. Não que nós não tenhamos a obrigação de ganhar, mas a gente tenta buscar da melhor maneira possível. Mas não adianta ficar aqui dando sempre a mesma resposta. É quase que impossível você disputar 3 competições e você ganhar as 3 no calendário do futebol brasileiro. É muito difícil e muitas vezes daqui a pouco tem convocação para a seleção de novo. E aí como é que faz? Não, o campeonato não vai parar. Temos jogadores entregues ao departamento médico. O campeonato não vai parar. E a gente tem que ir com o que a gente tem. Às vezes a gente tem que buscar garotos lá da base para poder completar o banco. Mas as pessoas não querem saber, as pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Eu também gostaria de ganhar todos os jogos, como torcedor. Agora, nessas horas, a gente tem que ter cabeça fria. Pensar com a cabeça calma, muita calma nessa hora, porque a gente, de repente, está se distanciando de um título que é do brasileiro, mas o Flamengo está numa final de uma Libertadores, gente. E não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E o Flamengo, quarta-feira, tem 90 minutos para carimbar uma ida para mais uma final de uma competição importante que é a Copa do Brasil. É difícil? Sim, é difícil, mas o Flamengo tem essa oportunidade. O Flamengo vai jogar adiante de sua torcida. O que o torcedor tem que fazer quarta-feira é vir ao Maracanã para nos incentivar, gritar o tempo todo. Tiver que vaiar, tiver que xingar depois, se a gente não conseguir o nosso objetivo, tudo bem, eu entendo. Mas o torcedor tem que apoiar a equipe durante os 90 minutos, porque o objetivo do torcedor é o objetivo do time. É buscar uma vaga para a final da Copa do Brasil também. Então vamos jogar juntos. Nessas horas aqui não adianta a gente ficar discutindo, apelando, brigando, até porque eu volto a repetir, eu entendo o torcedor. O torcedor está triste, o torcedor está bravo numa hora dessa, porque nós perdemos um clássico. Eu entendo mesmo. Agora, o torcedor também tem que entender, eu volto a repetir, que nós não vamos ganhar todas. O torcedor tem que vir quarta-feira e fazer a parte dele, como sempre fez, incentivar a equipe. E juntos, juntando as nossas forças, aí sim a gente tem grande chance para irmos a mais uma final de uma competição brasileira. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Renato, boa noite. O atleta Vitor Gabriel não fez boas atuações nos últimos 2 jogos e hoje começou o titular. Novamente não se apresentou bem. Por que a opção de mantê-lo em campo?
Porque é o único jogador da posição. É para você ver. Então as pessoas têm que entender os nossos problemas. Aí, para tirar ele, é o único homem de área. Pelo menos ele estava brigando, não é que ele fez uma má partida. Ele não esteve tão bem assim quanto a gente esperava, mas é um jogador que é a terceira partida que ele joga comigo, depois de 3 vezes que eu estou aqui no Flamengo. Então falta ritmo para o jogador, porque antes sempre estava o Gabriel, tinha o Pedro. Então, desta vez, optamos por ele. Por quê? Porque é o jogador de área, ele tinha que brigar. Nós temos jogadores que são versáteis, se movimentam bastante dentro do campo. Nós precisávamos uns que seguravam os zagueiros ali. E colocamos ele. Ele é um jogador que veio da base, é um jogador que tem treinado bem e procurou nos ajudar hoje durante os 90 minutos. Então, se eu tiro ou não começo com ele improviso, por que eu vou improvisar se eu tenho o jogador da posição? Mas de repente as pessoas, ele não foi tão bem, mas é melhor o jogador da posição que brigou, e olha que ele teve alguns lances, tudo bem, não foi tão bem, outros lances ele foi bem, entendeu? Mas é o jogador da posição. Eu tinha outra opção, colocar o Vitinho aí, o Vitinho não é da posição. O Vitinho não é da posição, os jogadores, os 2 zagueiros do Fluminense iam jogar muito tranquilos. Então as pessoas sabem, é muito fácil falar por que não tirou, por que colocou. Se ele faz aquele gol no primeiro tempo, que quase fez o gol, eu hoje seria herói. Então, só vem em questão de minutos, o cara é herói ou ele é bandido. Não pode ser assim. Eu sou treinador, eu sou pago para dar moral, para passar confiança para o meu grupo, entendeu? Eu evito sempre procurar colocar um jogador fora da posição, ficar improvisando. Então, hoje ele foi o jogador da posição que eu achei que, pelo esquema, ele ia se dar melhor. Entendeu? Porque não é fácil também jogar contra uma equipe como o Fluminense, um monte de garotos, que eles têm a maneira deles de jogar e se fecham, buscam o contra-ataque. E infelizmente nós tivemos falhas nos gols deles e pagamos por isso. Obrigada, Renato. Boa noite. Boa noite. Olha, Fim da fala de coletiva mais umas aqui, 2 horas de programa aqui, hein? Não vai dar. Mas a gente vai tentar destrinchar essa coletiva. Não tem mais 2 horas de programa, porque daqui a pouco tem um Bola da Vez com o Luizito Soares. Não vai perder, hein? Continua com a gente. Professor Celso Zelt, eu vou começar com você, porque você sempre fala lá no Futebol 360, que a gente faz todo dia às 9 da manhã na ESPN Brasil, que é o seguinte, se colocar um pêndulo, se for uma sessão de hipnose com o Renato, você vai colocar lá, o Renato vai confessar que o negócio dele é as Copas, que o negócio dele é Copa do Brasil, é Libertadores, não é? Pois é, professor, não precisou de hipnose hoje não, hein? Ele já jogou a toalha, hein? Não foi não? Eu tô exagerando. Agora nem precisa mais da sessão. Não precisa da sessão, ó. Começou uma campanha de valorização das Copas e o que ele falou foi o seguinte, não dá para jogar 3 juntas, eu sacrifico o brasileiro. Em poucas palavras, foi isso. Agora é um papo em 2 rotações, né, William? A gente pergunta pau, ele responde pedra. Ele está certo em tudo o que fala. Sim. Mas não é o contexto. Eu acho que a primeira pergunta, por exemplo, é equivocada, né? Como é que você analisa 100 dias de trabalho? 100 dias de trabalho ele vai avaliar bem. Goleou um monte de gente, classificou em 3 competições. Não é isso que está em discussão aqui. Está em discussão muito mais, estão em discussão muito mais as questões da segunda parte, as quais ele passa ao largo. Acho que a única que ele respondeu diretamente é a questão do garoto Vitor Gabriel, que ele falou assim, não... Ao contrário do que, por exemplo, a gente falou aqui, o Pedro falou, por que não tentar algo diferente com o Vitinho? Ele respondeu. Ele falou, porque... Basicamente ele falou assim, porque eu não queria sarna para me coçar. Né? Da posição. Eu prefiro o cara da posição do que... Aquilo foi a única coisa que ele respondeu mais diretamente em relação às questões que a gente quer saber, que a gente quer ouvir. O resto é renatice. É o Renato copeiro, só que no Grêmio ele tinha um ecossistema que permitia isso. Exato. O Grêmio é, por excelência, o clube copeiro. A torcida entendia isso, a diretoria respaldava isso. Mas ele está pegando um Flamengo que no ano passado não ganhou 3, mas ganhou 2. E não foram 2 Copas, não. Foi um campeonato e uma Copa. Então o sarrafo aí no Flamengo é mais ali em cima. É natural que ele seja cobrado. Ele fica indignado, virando o rosto para cá, virando o rosto para lá. Não são cobranças de quem quer plantar crise, não é nada disso. Esse papo bobo que as pessoas querem plantar crise. Ninguém quer plantar crise. Se quisesse plantar crise, ficava todo mundo quieto em relação aos problemas do Flamengo e deixava continuar tomando gol com bola cruzada na área, deixava não ganhar do Cuiabá, deixava perder um Fla-Flu
contra juniores da maneira como perdeu hoje. É simples assim. Zupa, jogou a toalha? Fiquei com essa impressão, assim, se ele não jogou a toalha, sim, não jogou, mas tá ali, igual o pêndulo, sabe? A toalha tá ali na mão do Renato, pronta para ser jogada, né? Porque quando ele fala, ó, quarta-feira, quero que o torcedor esteja com a gente, porque quarta-feira aqui no Maracanã temos a chance de colocar o time em mais uma final, e aí no Brasileiro a gente vê o que acontece. No Brasileiro a gente vê o que acontece, é aquilo. Vou até tentar ganhar, mas já estou preparando a cama porque a tendência é que não ganhe, né? E aí ele fala, ó, é muito difícil ganhar 3 competições. Podemos colocar o time em 2 finais. Ora, ele está jogando 3, falando em 2 finais, e acha que não dá para ganhar as 3, uma ele não vai ganhar. Então ele está praticamente jogando a toalha no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que eu vejo de maneira mais clara ele fazer isso. E acho que isso é emblemático. Eu queria tocar num outro ponto que ele falou. Vai lá. Quando ele fala das informações sobre o Bruno Henrique e tal, e aí ele avança e falou, ó, vocês não têm todas as informações e nós não temos que passar todas as informações para a imprensa. O Renato tem que entender também que, além de passar as informações para a imprensa, ele está passando as informações para a torcida. Para que a torcida e a imprensa tenham ferramentas mais claras e mais cristalinas para analisar o Flamengo, né? Então, parte do princípio, né, os jornalistas mais sérios, eu entendo que a nossa equipe se enquadre bem nesse perfil, monta as suas opiniões baseado nas informações que tem. Se a gente não tem informação o suficiente porque o clube não quer passar, a tendência da nossa análise ser menos fiel ao que o Flamengo de fato é maior. Como combater isso? Com mais informações, com mais transparência, para a gente formar opinião de maneira mais fidedigna ao que de fato acontece e para o torcedor ter mais base para poder criticar, que merece ser criticado, né? Aquele torcedor que é um pouco mais racional e menos passional, né? Então acho que isso fica um pouco confuso na mente do Renato, né? Ele acha que ele tem que esconder as informações. Não, se passar mais informações, a análise é mais clara, a análise é mais verdadeira. E aí ele vai se incomodar menos com algumas perguntas ou algumas críticas. Tem uma contradição em relação a outras coletivas do Renato quando você fala dessa história de não vou passar todas as informações. Que foi o que o Renato falou, né? Que não vai passar todas as informações. Teve uma coletiva que ele ficou bravo porque disse que tinha um jornalista específico, né? Tinha um jornalista específico que tinha falado sobre poupar, que não era poupar, que não tinha informação, etc. e tal. E aí ele disse o seguinte, vocês jornalistas, vocês para terem esse tipo de informação, vocês têm que consultar o departamento médico do Flamengo, vocês têm que consultar, sei lá, a diretoria, ele deu uns 3 exemplos de quem tem que consultar. Aí hoje ele fala que não vai passar todas as informações, então não adianta consultar o departamento, mas o Flamengo não vai passar as informações. Então como é que você vai consultar uma fonte que não passa todas as informações? Aí fica um pouco complicado. Fala, Pedro, eu queria entrar nesse negócio do Bruno Henrique aí, porque me chamou a atenção esse negócio do Bruno Henrique colocou o Bruno Henrique meio que para dar uma resposta. Esse para mim é o ponto central, porque o Renato fala de calendário, de desfalque, priorizar, acho que o Celso e o Zupac, como você falou, já levantaram bem. Para mim, tem uma notícia ali. Ele tem uma frase que eu até anotei. Ele fala assim, a menina, se eu não me engano, se foi a menina, o menino perguntou, e o brasileiro? Ainda tem chance? Ele fala, a gente vai ter que ir brigando. É quase que uma obrigação. E tenho certeza que boa parte da torcida do Flamengo queria muito mais. Quer brigar nas 3 frentes porque tem elenco para isso. Ele vai falar de uma série de situações. Desfalque, lesão, calendário, seleção, isso tudo é chovendo molhado. É o Renato que tenta desviar o foco. Agora, quando você cita essa situação da imprensa, o Renato, para mim, ele caminha por uma estrada meio tortuosa aí, que eu não concordaria muito. A principal briga dele é com a imprensa hoje, porque eu discordo de 95%. Não tem problema se discorda de 95% da imprensa, porque eu acho que 95% da imprensa discorda do conteúdo da coletiva dele. Agora, quando ele vira e fala, colocamos o Bruno Henrique, até anotei para não falar a frase errada, colocamos o Bruno Henrique para mostrar que não poupamos. Mas ele estourou porque não podia. Ele diz que acabou estourando porque não podia, que não estava pronto. É meio que coloquei o Bruno Henrique porque acho que ia ser cobrado por poupar, não poupei, estourei o jogador. Isso é grave, desculpa. A condição física, clínica do jogador é mais importante do que a guerra de narrativa do Renato com a imprensa, ou do clube com a imprensa. Isso é muito grave. Isso eu acho que poderia ser explicado depois. Infelizmente não vai ser, porque o departamento médico do Flamengo também não tem interesse, gosta muito o chefe médico de postar em rede social, curtir uma coisa ou outra, mas não chega aqui exatamente para esclarecer o que está acontecendo. Ele poderia até falar, muita gente se machucando, para além das convocações. Agora,
o treinador está escalando um jogador para dar resposta para a imprensa ou para algum críticozinho, que ele quis dizer interno, de bastidor, eu acho que isso é grave. É um Renato que começa talvez a se perder em algumas palavras. Se não foi exatamente isso, é grave ele falar isso sem ser também. Agora, para mim, foi a parte que mais me chamou a atenção na coletiva, porque o resto você já estava aqui, a gente estava batendo um papo aqui durante a coletiva, que é quando ele quase que descarta, ele vira toda a narrativa, né? Quarta é um jogo importante, podemos levar mais uma final, estou numa final de Libertadores. Ele começa a focar muito nas finais, acho que foi o Zupac que falou isso, ele começa a direcionar muito esse entendimento para fixar na cabeça do torcedor, para tentar esquecer um pouco. E quando a gente está falando aqui do rendimento, é pelo que pode dar, não é por uma derrota isolada, perdeu, está tudo errado. Não, a gente vem sinalizando Cuiabá, Atlético Paranaense, Clássico contra o Fluminense. A gente vem sinalizando que há uma queda de rendimento e que há uma ausência de soluções. E aí quando ele responde do Vitor Gabriel, porque eu não vou mudar, porque não tem outro na posição, acho que ele mata tudo. Ele não está disposto a fazer qualquer tipo de troca, inversão, tentar algo diferente. Vai ser isso aí. Eu acho que é pouco para o Renato e acho que é pouco porque o Flamengo merece com o elenco que tem. Fala, professor. Ô, William, é quase uma campanha. Só faltou o slogan. Quarta é Copa, hein? Só faltou um slogan. Não é? Olha, você foi convencido? Vamos lá que quarta é Copa. Você foi claro. Você foi convencido pelo Renato Gaúcho, Bubu? Não, eu vou dizer o seguinte, eu tô achando as coletivas do Renato mais chatas do que as do Tite. E repetitivas, hein? É porque, por exemplo, a gente tá fazendo uma comparação muito do Renato, o Renato fica Grêmio. bravo, né? Ele dá um sangue nos olhos. O Tite é mais... Esse discurso de que estamos em 3 competições, não importa o resultado, né? No Grêmio ele falava, ganhamos 6 títulos. Ele contava a Recopa Gaúcha, não só o Campeonato Estadual. Tinha isso. Então, assim, nos piores momentos no Grêmio, quando ele era questionado, ele vinha com esse currículo. Não, mas ganhamos a Libertadores em 2017, já era 2040. Não, mas ganhamos uma Libertadores, mas ganhamos uma Copa do Brasil. O Grêmio está disputando todas as competições, o Grêmio tal. E era modorrento. Né? O Tite é muito criticado por isso, né? Por coletivas, né? O tal do Titês, outros técnicos, o Silvinho, que vai meio numa esteira do Tite, está sendo muito cobrado também, né? Pela forma como ele fala, usa sempre construção, esse linguajar mais moderno do futebol. O Renato ele tem um linguajar mais antigo e fica uma dúvida, se ele nas coletivas ele não explica taticamente, não entra em detalhes, em minúcias ou explica os resultados, porque ele não entende, porque ele não sabe ou porque ele quer esconder algumas coisas. Então ele volta a bater na mesma tecla. Pega a coletiva e espreme, vai ser a mesma coisa, é uma vitrola que fica rodando que eu não aguento mais ouvir. Sabe, o Flamengo tem jogadores convocados, né? Não estamos em data FIFA. O Flamengo tem muitos jogadores suspensos. Tantos jogadores estão suspensos? O Flamengo sofre e às vezes ele vai exagerando. O Malvadão é quase um coitadinho quando ele fala. E ele? Verdade. Tem gente brincando de nó tático. Ele não conseguiu dobrar o Jorginho, né? O Valentim e o Marcão. Caras que não têm times de 200 milhões. E se o time de hoje do Flamengo titular não tinha 200 milhões, é mais caro do que o Cuiabá, mais caro do que o Atlético Paranaense, mais caro que o Fluminense de hoje. E ele não conseguiu ser melhor que esses caras. Então eu fico colocando o Renato do Grêmio contra o Renato do Flamengo. Ele que chorava e falava, se me dessem um time de 200 milhões, eu não ficava chorando, eu ia disputar as 3 competições. E ele com esse time, ele tá praticamente jogando a toalha do brasileiro. E olha a comparação, muita gente falava do Flamengo europeu. Se tem um time no Brasil, é o time do Andrés Pereira, é o time do Felipe Luiz, do Diego Alves. Um time na Europa, que tem um melhor elenco, ele ganha o Campeonato Nacional, que ali sim é onde o elenco faz a diferença. Sim. O Guardiola não consegue ganhar 10 anos, uma década ele sonha ganhar Champions e não consegue. Mas ele vai lá e tá beliscando sempre, ganha um alemão com o Bayern, ganha o espanhol com o Barcelona, ganha a Premier League com o City. Nas Copas, ele até ganha a Copa da Liga, que é como se fosse o estadual na Inglaterra. Mas isso serve para o Bayern na Alemanha, para o PSG na França. Esses times, eles ganham o campeonato nacional porque eles são melhores, porque eles têm os melhores jogadores e tentam beliscar as Copas. Nem sempre vão conseguir. Aqui é o contrário. O time que supostamente tem o melhor elenco, que tem o maior investimento, que tem o Renato, o time de 200 milhões, ele meio que está largando mão do brasileiro, dizendo que é impossível. Então, realmente, tem alguma coisa errada. É uma contradição do Renato. Quem chamou aí? Eu chamei aqui, e acho que esse ponto que o Bubu levanta é uma comparação, claro que comparar cenários tão diferentes como uma Premier League ou aqui é um contexto diferente, mas é um ponto interessante isso. Por que eu entendo, né, que no caso do Flamengo,
o time que tem melhor elenco, que é o time do Renato, vai para as Copas e não vai ganhar, ou provavelmente não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho que é muito pelo perfil do técnico, né? E acho que o Renato ele vai nessa narrativa. Se o Flamengo chegar à final na quarta-feira, né? Estamos em duas finais, para minimizar o fracasso, entre aspas, se ele de fato for confirmado no Campeonato Brasileiro, pelas suas próprias fragilidades, né? Eu, no comecinho do programa, puxei aqui a linha de raciocínio, que a grande virtude do Renato, como técnico em geral e no trabalho do Flamengo, é potencializar as individualidades. Eu acho que isso é muita coisa, isso não é fácil, isso é muito importante, isso faz o Flamengo ser melhor do que quase todos os times do continente quando isso acontece. Sim. Mas, com individualidades, é mais fácil você ganhar a Copa. O campeonato pede o quê? Trabalho coletivo. Isso. E o trabalho coletivo é o ponto fraco do Renato. Então, ele consegue, dentro dessa narrativa, virar a discussão para as Copas, que é onde acaba atingindo mais o seu ponto forte, né? E ele fica exposto no Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato onde você enfrenta mais desfalques, mais lesões, suspensões, convocações, tem toda uma montanha-russa. E na montanha-russa, onde se pede o coletivo, o trabalho do Renato tem sido abaixo do esperado. Sem dúvida. Gente, vamos ouvir... Só lembrando que há Copas e Copas, né? Sim. A Libertadores é um título maior que o título brasileiro. Eu acho que faz sentido você priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, de uma maneira geral. A Copa do Brasil não é um título maior que o brasileiro. E se o Renato eventualmente ganhar Copa do Brasil e Libertadores, ele estará atrás do Jesus, que ganhou Libertadores e Brasileiro. Esse é o parâmetro. Com certeza. Ele não está mais no ambiente confortável do Grêmio, em que Copa é Copa. No Flamengo é outra história. Esse Flamengo foi montado para ser absoluto, inclusive nessas competições de fôlego, onde realmente se prova um trabalho para além da sorte ou do azar numa noite e nos pênaltis. E não é Sem qualquer dúvida. brasileiro, né? Era um tricampeonato inédito pro Pra Flamengo. igualar o São Paulo. Nem o Flamengo do Zico conseguiu O ganhar. torcedor do Flamengo Três campeonatos não brasileiros subestima. seguidos. O torcedor do Flamengo não subestima esse brasileiro. Importante. É uma cama que vai sendo pronta para quarta-feira, para quando chegar na quarta, voltar novamente para essa guerra de narrativa. Eu contra vocês questionam. quem Principalmente comenta, com uma classificação, contra o- né? Sim, Aí ele vai vir grandão, Uma ele vem grandão. classificação não vai anular tudo que a gente está falando, Quem não vai vai vir anular grandão? o que o Zupac falou, de que o trabalho coletivo é fraco, mas ele vai entrar Quem nessa vai tá narrativa para grandão se e defender. deve estar rindo à toa é o Jesus, que disse que o Renato não ia igualá-lo, né? É verdade. E pode ser que não iguale mesmo. Bom, pelo menos em termos de Campeonato Brasileiro, pelo que ele falou agora. Bom, é o seguinte, a gente tem uma sequência agora que a gente vai ouvir o Marcão, né? O treinador do Fluminense, porque né, o Fluminense ganhou o jogo, 3-1. O Fluminense está na briga por vaga na Libertadores, né? O Marcão muitas vezes questionado também. Isso. E daqui a pouco tem uma sequência de imagens aí pra gente mostrar. Temos a imagem do torcedor aí, ô Fabrício? É isso? Essa a sequência? Vamos lá. Aí, ó. Agora tem a imagem. A gente tinha foto, agora a gente tem a imagem, olha lá. Aí, ó. Não é com a imprensa que ele fala, é com essa gente. É o torcedor ali, ó. O torcedor tá torcedor. indignado, ó. Aí o Fluminense foi no Twitter e mandou um eô, que foi o grito da torcida. Essa Eô. provocação é saudade. O Renato é tricolor. Quer ouvir o grito da torcida do Fluminense? Quer ouvir o grito? Aí, ó, vamos lá, sobe o som. Meu amigo. Eterno gol de barriga. Eterno gol de barriga em O torcedor 95. tricolor é o Fla-Flu do século, aquele de 95 que o Renato teve participação E o decisiva. Ailton que chuta aquela bola, auxiliar do Marcão. Auxiliar do Marcão. Aliás, Marcão, vamos ver o Marcão então. Opa. Vamos E lá. é do século mesmo, né? É do século. Porque era o centenário do Flamengo. É verdade, 95, verdade, bem lembrado. Fora Vamos isso. ouvir o Marcão. 3-1, Fluminense brigando para voltar na Libertadores aí ano que vem, né? Entrevista coletiva do técnico Marcão, após Fluminense 3, Flamengo 1 pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro jornalista a perguntar ao Juliano Lima, da TV Globo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Marcão, parabéns pela vitória. Oi, Juliano, boa noite. Um pouquinho sobre o John Kennedy, né? Um grande destaque desse jogo. E Xerém já tem essa fama, né?
de criar muitos talentos no futebol brasileiro, e o John Kennedy não é diferente. E agora ele tem, pela primeira oportunidade como profissional titular, fazer gol no Flamengo, né? Ele que já é o carrasco da base em relação ao Flamengo, e agora marcando também no profissional, né? Queria que você falasse um pouquinho do John Kennedy, né? O que chama mais atenção do John Kennedy e as qualidades dele. Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, é um jogador muito especial. A gente sabia que em algum momento a gente iria utilizá-lo. Ele teve um processo um pouquinho atrasado por conta da Covid, ele chegou um pouquinho atrás, mas é um jogador excepcional. Ele mesmo sentiu da vontade de ter que jogar e ter que condicionar de novo, pegar ritmo de jogo. E ele pediu para jogar lá no Sub-20 e isso acelerou o processo dele de retorno aqui profissional. Ele fez bons jogos lá e a gente está sempre vendo essa integração que a gente tem lá com o Xerém é muito importante. E desde o momento que ele se preparou para isso, a gente sabia que o momento que a gente precisasse, a gente iria utilizá-lo como foi feito. Jogador incrível, um jogador que sabe se movimentar muito bem, acha bem o espaço, goleador e tem muita força, muita personalidade e vai nos dar muita alegria ainda pela frente, certeza disso. Pode fazer. No intervalo, ele deu uma entrevista para falar do primeiro gol dele como profissional ali, primeiro gol do Brasileirão, desculpa. E ele falou nesse gol contra o Flamengo, e aí quando foi perguntado pelo repórter Eudes Júnior, ele falou assim, estou sem palavras, não consigo nem explicar, e tentando formular, não conseguia, de fato, explicar aquele momento, aquela emoção dele. Ele é aquele jovem tímido, e quando está dentro de campo, ele se solta e fica muito à vontade, né? É exatamente isso aí. Você vê que é um menino totalmente na dele, mas quando ele está em campo, ele se agiganta, ele não tem medo de ninguém, e é o que ele faz. Ele passa isso pra gente, ele nos dá essa segurança, da gente poder contar com ele, saber que ele vai brigar com qualquer um, não tem medo de ninguém, e na hora, no extracampo, daquele pacato, é um menino que a gente conhece bem, é um menino que muito bom, olha no olho, de personalidade muito, muito, muito forte, então tem tudo para continuar nos ajudando e muito a crescer, e eu tenho certeza que vai dar muita alegria para o nosso torcedor ainda. Próxima pergunta. Vamos falar desse menino, né? Afinal de contas, arrebentou com o jogo, foi o nome do Fla-Flu, o John Kennedy, e como lembrou ali o repórter, ele era carrasco, ainda é, né? Ninguém deixa de ser carrasco do Flamengo na base. Vários gols aí contra a equipe do Flamengo, primeiro jogo já como titular, contra o Flamengo, também metendo 2 gols. Eu acho que foi o Zupac que falou no início do programa. Zupa me corrige, que olha, falou que era... Pedro, só te interrompendo rapidinho lá. No Sub-17, 6 jogos contra o Flamengo, 5 gols. No Sub-20, 4 jogos contra o Flamengo, 5 gols. No profissional, 1 jogo contra o Flamengo, 2 gols. Gosto ou não, isso aí tem um peso. Claro que tem. Uma confiança. Ele tem um peso. O cara gosta. Ele foi badalado ontem e hoje no noticiário como um cara acostumado ao Flamengo. Isso dá uma confiança. O Zupac fala, foi você, Zupa, que falou no início do programa, que era um Fla-Flu histórico, pra gente olhar daqui pra frente pelo que foi feito pelo menino. E eu acho que é isso, a gente não sabe o que vai dar no John Kennedy. Ele pode dar em algo muito interessante, daqui a pouco pode estar sendo fruto de comentários do Bubu no mercado internacional, na Europa, ou ele pode daqui a pouco estar sendo debatido que não vingou. Mas esse jogo do Flamengo especificamente, e não é só pelos dois gols, é o gol, é a movimentação, é a personalidade, é cumprir um papel que o Fluminense não vinha conseguindo colocar ali ninguém para a figura do Fred, de ter esse homem lá na frente para incomodar, é a bola que ele deixa de maneira muito inteligente para a finalização, se não me engano, do Iago, que Diego Alves salvo, que seria um 3-0 naquela altura do jogo ali, seria algo catastrófico para a pressão que o Flamengo sofria da arquibancada para dentro do campo e para como os jogadores estavam nervosos. Então vai muito além de simplesmente a bola bateu nele e entrou. É o posicionamento, a movimentação, a construção, a personalidade de construir, talvez o 3-0. E você com uma idade dessa, num momento onde o Flamengo é o tal badalado, apesar do desfalque, tal Mavadão que gosta de brincar, né? E você... Caiu a caneta. Foi a caneta, falou do E você construir, porque a verdade é essa. Ainda bem, né? Você ajudar a construir um resultado desse, que muita gente talvez... Bubu que gosta, né, de fazer uma fezinha, não iria apostar. É de uma grandeza enorme. O que é engraçado é que o Fluminense, que é uma fábrica de talentos, né, Xerém, tem revelado muito jogador de beirada de campo, né? Você pega, né? Eu falo que o Caio Paulista, Luiz Henrique, são fumaças. Kaique, né? vendido. Exatamente.
E aí você entra na ausência do Fred, no caso dele, o Kennedy. A responsabilidade é maior por ser um Fla-Flu e tal. E eu fico agora, né, imaginando o torcedor tricolor, né, o John Kennedy, por ter essa fama comprovada de carrasco do Flamengo, esse cara não pode ficar fora do time, né? O torcedor tem Que isso, Bubu? Já titular, então? Próximo jogo titular o John Kennedy? Só que, por exemplo, é muito Tem fácil vaga na seleção, Bubu? A galera gosta, né? Não é? Quer saber se o Tite tá olhando. Manchester City, Jogaria na Guardiola. Champions Não, hoje? porque o Guardiola tem um olhar com o Fluminense, né, com o Xerém, né? Vão pegando o jogador, né, já tem a conexão, tipo parceria. Mas o que acontece? É muito fácil você botar o Fred ali, que é já o segundo maior artilheiro da história do brasileiro, né? Quebrando recordes, se aproximando, né? Porque se jogar mais uma Libertadores pode, quem sabe, superar o Luizão, né? E você colocar na beirada jogadores de velocidade, esses garotos de Xerém para correr. O Kennedy se coloca como essa figura para ser o matador, né? Especialmente contra o arquirrival. Então é uma figura que já está na história do Fla-Flu, né? Que é o clássico mais charmoso do Brasil. Né? E ele, a gente viu o visual dele ainda, né? Que tem o cabelo descolorido na época da base, né? Os números são espetaculares, né? E já está no folclore não só do Fluminense, como do futebol brasileiro. Eu acho que ele vai precisar de mais minutagem, de jogos grandes. E o Fluminense é o time que colou agora, né? No tal do G6, que deve virar G8 pelo menos. E pode ser até... Pode ser G9, mas... Tá com 39, Bubu. E tem Corinthians e Inter, que se enfrentam nesse domingo, inclusive, com 40 pontos os dois. E o Bragantino com 43. É bom lembrar que esse pessoal aqui já está todo mundo com 27 jogos, né? Está todo mundo juntinho ali com o mesmo número de jogos. Fala, professor. O bom pro Flu é que entre Corinthians e Inter, alguém perde ponto amanhã. Sim. Né? Agora, o ruim é que alguém também ganha. O ideal seria um empate para os dois. Era bom não entrar em campo, pontos, professor. Né? Do ponto de vista do Fluminense, sim. Mas eu digo... Agora, já temos o Fla-Flu. Temos o Fla-Flu do John Kennedy, né? Isso. Precisa ver se nós teremos o John Kennedy do Fla-Flu. O oitavo lugar nesse campeonato é nobre. Se o Fluminense terminar em oitavo lugar, ou quem terminar em oitavo, vai para a Libertadores. Sim. Então, é claro que é vantajoso você tentar ficar na fase de grupos de forma direta. Uma segunda temporada seguida, né? Então, mas para esse time do Fluminense hoje, se você assinasse, vamos ficar aqui, vai para a Libertadores. Opa. Vamos embora. Partiu. O negócio é o seguinte, ô Zupac. Assim como no ano passado, né? Sim. É o seguinte, ô Zupac. No ano passado também chegou assim. Mas deixa eu só completar o John completa, Kennedy professor, do Fla-Flu. completa aí, pode falar. Nós temos o Fla-Flu do John Kennedy. Isso já está na história. Agora, será que teremos o John Kennedy do Fla-Flu? Que é só aquele O que eu quero dizer é que nós tivemos... Sim. Porque nós tivemos o Corinthians e Palmeiras do Adãozinho em 71. E o Adãozinho nunca chegou a ser o jogador que prometeu. Nós tivemos o Grenaldo Fabiano no Sul. Sim. E o Fabiano, embora já não fosse um garoto, quando ganhou o título de 97 pelo Inter, nunca mais foi o jogador que pintou. Nós temos o Atlético e Cruzeiro do Revetria, o uruguaio que fez 3 gols pelo Cruzeiro nas finais de 77 contra o Atlético. E quem é o Revetria na fila do pão na história do Cruzeiro? Então, embora prometa muito, o John Kennedy é um jogador de fato promissor, muito interessante, e cujo futuro desses garotos de Xerém, geralmente, ou é Europa ou é o próprio Flamengo. O Fluminense precisa abrir o olho com isso, né? Eu acho que a médio e longo prazo não basta o Fluminense revelar esses jogadores, porque revela esses jogadores, daqui a pouco eles saem para o Fluminense pagar o jantar, né? Vende o almoço para pagar o jantar. Isso também precisa ser reformulado na política tricolor, que revela muito, mas também aproveita esses garotos por muito menos tempo do que deveria se o clube fosse mais bem administrado. Com esse nome, John Kennedy é um passo para a Premier League, né? Mesmo? Na Liga já Americana. Imaginou? E o Você Flamengo, já imaginou? E o Flamengo acho que pegou o Kennedy errado, hein? O Kennedy que foi para lá é outro Kennedy, viu? E esse aí, por enquanto, precisa de mais espaço também, mais tempo aí para se provar no Flamengo. Podia ter vindo de início hoje, se ele topasse mudar algumas características. Podia entrar, né? É papo pra semana. Vamos lá. Ô Fabrício, nosso editor-chefe aqui, tava falando com o pessoal, não te ouvi. Temos uma telinha aí? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos nessa. Atenção, resultados dos jogos de hoje. Esse primeiro eu não vou nem falar. Às 5 da tarde tivemos também Juventude e Ceará, 0-0.
Tivemos o Fluminense vencendo o Flamengo aí por 3-1 e o Fortaleza, 48 pontos, vice-líder, hein? Vice-líder nesse momento. Fez 3-0 no Atlético Paranaense. É o confronto das equipes aí da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense vai pegar o Flamengo no meio de semana. Tá tudo igual ali, 2-2. O Fortaleza é que tem esse Everest para escalar. Muito complicada a situação contra o Atlético, perdeu por 4-0. Amanhã teremos Internacional e Corinthians. O jogo que pro Fluminense aí é bom empatezinho. Atlético Mineiro e Cuiabá, que segundo o professor Celso Zelt, o Atlético Mineiro não tem o direito de não vencer esse jogo. Agora menos ainda. Menos ainda. Bragantino e São Paulo. Bahia e Chapecoense, aí a briga na parte de baixo da tabela ali. Atlético Goianiense e Grêmio. Palmeiras e Sport vai fechar a rodada. Aliás, Atlético Goianiense, Grêmio, Palmeiras e Sport vão fechar a rodada na segunda-feira à noite. Intervalinho nesse linha de passe, a gente volta já já. Pelo que vale a pena lutar? Terminando linha de passe, mas olha, continua com a gente, porque na sequência tem o Bola da Vez com Luizito Soares. Que bola da vez, hein? E ele abriu o coração sobre a saída dele do Barcelona, hein? Falou o que ele sentiu ali. Foi muito boa a entrevista. Não perca, então, na sequência. E não perca também o linha de passe, porque nesse domingo tem mais às 10h10 da noite, certo? Professor Celso Zelt, Gustavo Zupac, abração pra vocês. A dupla aqui, ó. Pedrão, aquele abraço. Bubu, aquele abraço. E a gente se vê. Fique ligado na programação esportiva dos canais do Grupo Disney. Tchau, tchau.
Abraço! Fala pessoal, uma boa noite a todos. Bom galera, chegamos aqui ao fim da transmissão do Linha de Passe. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou aqui no canal Fute Hobby. Convido você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Eu trago programação aqui de segunda a sexta do Futebol 90 ao vivo e linha de passe para vocês quando eu consigo transmitir. Então, se você quer ficar por dentro da notícia do seu time, do seu coração, já se inscreve aí. E importantíssimo, ativa o sino de notificação para você sempre que sair um vídeo novo ou iniciar a transmissão aqui, você receber a notificação aí no seu celular e conseguir assistir aqui a live. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Uma pena nós não conseguimos bater a meta de 1000 likes. Então, se você gostou, quiser ajudar a bater essa meta de 1000 likes, deixa o seu gostei, não custa nada, beleza? Vai ajudar demais aqui o nosso canal. Beleza, galera? Então, voltamos aí amanhã às 10h10, como foi informado ali, com o Linha de Passe novamente. E segunda-feira às 13 horas, horário de Brasília, Futebol 90 ao vivo. Beleza, galera? Um forte abraço, uma boa noite a todos a vocês aí. Como de praxe, para quem é novo no canal aqui, eu vou deixar rolando um videozinho de PES 2021 para depois deixar no canal aí, tá? Então quem quiser continuar na live aí, continue. É só um videozinho de PES mesmo, um jogo que eu joguei. Mas a live encerrou aqui, beleza, galera? Forte abraço a todos e até a próxima live. Fui! Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo vai acompanhar Avaí contra o Cruzeiro. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Bruno Silva. Lourenço. Bruno Silva. Lourenço. Gingou bem, foi pro fundo. Fez o cruzamento. Você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Você ligado na Globo vai acompanhar Avaí contra o Cruzeiro. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Bruno Silva. Lourenço. Bruno Silva.
Lourenço. Gingou bem, foi pro fundo. Fez o cruzamento. Bola perigosa! Defesa espetacular do goleiro! Bruno José. Mas essa cena é demais, né? A bola sai, aí automaticamente, na mesma hora, o bandeira aponta pra lá e o árbitro aponta pra cá. E o jogador olha e fala assim, o que eu vou fazer? Mas foi no mesmo momento, né? Deu uma cochilada, perdeu a bola. Foi falta em cima dele. E aí você viu que tem uma reunião ali, né? Uma aglomeração mesmo em torno do árbitro. Não foi para cartão amarelo, não, foi sim para cartão amarelo. Não foi para cartão amarelo, foi sim para cartão amarelo. Olha lá. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Cruzamento para a área. Aí o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Esse costume para dentro. Lourenço. Opta pelo lançamento. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Rodolfo. Norberto. Bom, a torcida está cantando, a torcida está empolgada, a torcida imagina que com o seu canto forte pode inspirar um pouco mais os dois times. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Mais uma bola para frente. Norberto. Bola lançada lá para o campo de ataque. Na hora do passe foi infeliz. Diego. Bruno José. Mais uma bola. Olha que boa bola! O Gingo cruzou. Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar. Diego vai na base do lançamento. Ele bota na frente. Bateu! Opta por um passe mais longo. Não ligação direta, mas um passe mais longo. Limpou por dentro! Pega sensacionalmente o goleiro. Afastou no primeiro lance. Dá o bote, toma a bola. Muito bem. Foi boa a bola, hein? Edilson, estava impedido. Mesmo com a jogada parada, a torcida gostou da chegada do time.
O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Deu a segura, tá pedindo bola aqui livre. Bola perigosa, a posição é boa! Boa defesa do goleiro. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. 0-0 no primeiro tempo. Hoje está difícil sair gol, mas tem muita bola para rolar ainda. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Rômulo. Jean. Bruno José. Marcinho. Bola esticada. Faz a abertura do lado direito. Lourenço. Boa bola. Giovani. Marcinho. Rodolfo. Jean. Sobis. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Se manda para o campo de ataque. Gingo, olhou para a área. Pega a bola e vai para cima, no jeitão, cabeçada! Quase conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Não é errada a substituição. Jean manda pra frente, arma a correria. Bruno Silva. Bola esticada. Prendeu, jogou atrás. Tira, joga pra longe. Foi derrubado, é falta. Vai tomar cartão amarelo. Pra mim, é pra você, sim, senhor. E não tem outra. É cartão amarelo. Foi boa a bola, hein? Chega com perigo. Toque de cabeça! E olha, foi por pouco. Recupera a bola. Edilson. Outra bola lançada. Jean. Vai para a jogada, de fundo. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bateu pro gol! Olha ele aí, ó. Espetáculo de defesa do goleiro! Toque de cabeça!
que de cabeça vai para fora. Marcinho. Jean. Bruno José. Jean. Bola lançada lá para o campo de ataque. Bola para a área. Busca no meio, faz o lançamento longo. E agora o juiz está marcando e parando o jogo. Houve falta. Boa bola. Arremesso lateral. O relógio chega a 40. Flávio. Dominou, improtegeu, não tem espaço para bater. Botou na frente, pênalti! O juiz dá penalidade máxima! Tem a chance de fazer o primeiro! Gol! Gol do Cruzeiro! Entre sorrisos, emoção, alívio da torcida! Bola pro fundo do gol! Mete 8 pontos para os cartoleiros que o escalaram. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Mais uma bola esticada. Na chance do gol! Aí não, hein? Aí não. Essa é aquela jogada que depois que a bola vai pra fora, todo mundo fica grandão pra reclamar. Se o cara manda na gaveta, boa, fulano. "45 minutos chegando no jogo. E o juiz agora marca a falta. O lançamento foi feito. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Agora.